Mais um overview especial com a doutora Letícia Watanabe, certo? Ah, acertei! Uma pessoa incrível, mais importante. Já vamos falar sobre formalidade aqui do overview, zero. Não vou ficar falando no meio dos vídeos, então, você que está aqui, curte, compartilha. Galera, de coração, nós estamos aqui para trazer a verdade, a alegria e uma informação que nas conversas aqui já aprendi com ela. Vou até começar a pergunta, o que é o assunto, e realmente ela é uma, mais importante, é uma profissional incrível. Tanto que, inclusive, a gente a conhece, minha esposa, o maridão, a família, nós conhecemos, é uma história. Hoje as pessoas vão participar aqui com a gente porque fazem parte da nossa história, que é transformar vidas, e ainda mais com informação. Letícia, seja bem-vinda, as palavras é sua. Fica à vontade, como que você gostaria de apresentar pela sua história, pela sua jornada, que a sua responsabilidade não é ela vai falar sobre lipedema e não lipidemia, porque eu não estudei. Mais importante, galera, eu não peguei para estudar. Eu estou como aluno aqui de uma super profissional. E aí, Lê? Sou cirurgia plástica, formada há 10 anos. E há pouco tempo eu entrei nessa área de estudo do lipedema, né? É uma coisa, apesar de ser uma doença antiga, né? O primeiro relato foi em 1940, os estudos começaram quase que de 5 anos para cá. Então, tudo é muito novo, né? Tem muita coisa na rede social hoje em dia. E por ver algumas pacientes que eu não entendia a evolução delas, eu fui atrás disso, né? Inclusive, quando eu fiz o curso para entender um pouco mais sobre essa doença, eu me autodiagnostiquei com lipedema, né? Então, eu entendo um pouco a dor das minhas pacientes. E é uma doença muito, muito, muito prevalente. Basicamente, 1 em cada 10, 12 mulheres tem. E hoje, Cada 12. E hoje as pessoas que estudam essa doença acham que ainda isso é subdiagnosticado, porque provavelmente tem muito mais mulher com essa doença, né? Então, hoje eu vou falar sobre a doença lipedema. Então, o que é a doença, né? É uma doença genética, pode ter vindo tanto do pai quanto da mãe, porque pode pular geração. É predominantemente em mulher. Quando acontece em homem, basicamente por distúrbio hormonal, então é bem raro. É uma doença inflamatória, então você vai ver que tem muito a ver com o que você faz, assim, em todos os sentidos, em todas as áreas que você atua. Uhum. Ela pode ser progressiva, e a principal causa dela, uma das principais, é a alteração hormonal, e é um acúmulo de gordura desproporcional no corpo da mulher, que acomete principalmente a parte de baixo, né, os membros inferiores, enquanto a parte de cima fica fininha. Uhum. Então, basicamente, esse é um geral, assim, da doença. E o que mostra a importância de um estilo de vida operante. Haja visto o desafio que é hoje, cada vez mais o mundo está estressante. Uhum. Haja visto as mídias, que acho que deveriam cada vez mais ajudar, traz uma confusão, porque muitas pessoas ficam colhendo informações e fica num status que vai acumulando, é como se tivesse um pomar repleto de frutas e você nunca consome o fruto daquilo. Então, sobre essa consideração do estilo de vida, qual foi o seu maior desafio nessa jornada? Você assumiu uma responsabilidade como profissional para ajudar mulheres e trabalhar, atuar. Você atua profissionalmente? Como que é a história do lipedema hoje? É o que a gente estava conversando antes, assim, eu acho que o meu maior desafio dentro da consulta, apesar de eu ser cirurgia plástica, eu faço tanto o tratamento clínico quanto o tratamento cirúrgico, né? Então, quando as pessoas chegam para mim, hoje com esse bombardeio de informação da rede social, elas basicamente já vêm com o diagnóstico pronto, né? Então, elas já sabem que tem o lipedema. Não, e tá tudo certo, né? Porque eu falo assim, que elas vêm com a informação jogada. Igual você falou assim, é muita informação, de repente vê
um post de atividade física, depois vê um de nutrição, depois vê um de cirurgia, depois vê um de fases. E daí eu falo que dentro da minha consulta ela já sabe que tem, só que eu vou organizar as ideias, confirmar o diagnóstico e dar um direcionamento no tratamento, né? Então assim, respondendo a sua pergunta antes, acho que o meu maior desafio pela mudança de estilo de vida é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa desse clique para dar seguimento no tratamento. Até porque o lipedema não tem cura. Então, ele não tem um remédio que faça a pessoa tomar e tá tudo bem, ela controla, igual uma pressão alta, um diabetes. Não, ela realmente tem que mudar o estilo de vida, porque senão só vai piorar. Existe, então, existe a possibilidade de um diagnóstico, e aí existe tratamentos, existe algo medicamentoso que é importante, existe, como que funciona? É assim, ó, eu vou pelas causas do que pioram o lipedema. Então, assim, eu falei que o principal é a oscilação hormonal, né? Então, isso a gente não tem tanto controle, por isso que a gente tem que entender como a doença funciona para se ajustar durante a vida, né? Então, nas oscilações hormonais que acontecem na mulher, durante a puberdade, durante a gravidez e durante a menopausa. Então, sabendo disso, quem tem o diagnóstico antes dessas fases entende como ela tem que se comportar nessa mudança de estilo de vida, né? E outras coisas inflamatórias que você mesma já falou, hoje nossa vida toda é inflamação, né? Então, é alteração de sono, como você come, como você trabalha, o estresse do dia a dia, alteração intestinal, não beber água direito, né? Ter problema psicológico, né? Enfim, tudo isso acaba afetando a doença, né? Então, no tratamento, eu falo que existem 4 pilares fundamentais para a gente começar a planejar isso tudo, né? Então, por isso que a doença é multidisciplinar. Então, eu sou cirurgia plástica, mas eu faço tratamento clínico. Então, quem pode diagnosticar o lipedema, né? Não tem uma especialidade, né, correta, assim, que você vai, ó, o médico tal pode. Quem estuda... Recente, desde Exato. 1940 é super recente. Não, mas as pessoas só sabem de 5 anos para cá. E o CID... 5 anos, então mega. Então, mega recente. E o CID, né, só foi colocado, né, no rol em 2022. Então, só em 2022 ele foi considerado uma doença de fato, né? Porque as pessoas, o que acontece? Qual que é a principal dor da paciente que vem para mim? É isso, assim, ó, eu tenho a coxa grossa, eu faço atividade física, eu tenho uma boa alimentação, mas as minhas pernas não diminuem, daí eu vou num profissional, ele fala que eu sou preguiçosa, ele fala que eu que tô comendo... pra ele chorar quando eu que tô comendo errado, eu que não faço as coisas direito, que é o meu biotipo. Então, assim, é muito frustrante para a mulher que já passou por tanto tempo, né? De repente descobrir só agora e falar, puxa, realmente a culpa não é minha, mas eu preciso fazer alguma coisa e mudar daqui para frente. Olha, você fala, eu fiquei emocionado de verdade. Falo por quê? Porque a hora que a gente se envolve com as pontas de situações muito delicadas. Então, por exemplo, sabe do assunto que eu trabalho, que é mulheres da oncologia, agora com homens. Então a gente vê que é muito delicado a forma como. E olhar pessoas que não treinam, o sedentarismo ele é preocupante porque ele traz o que é mais pesado, que não é o treino, é a culpa. E aí, quando a gente olha aqui, eu falo que eu sou um grande defensor do que eu falo, exercício físico. Não emagrece. O exercício físico ele faz parte da construção. Então, se a gente for construir uma ponte, nós vamos ter as técnicas físicas, a mecânica, junto com o trabalho operacional, mãos de obras, e aí precisa, o que que é? Cimento, ferragem, a cura, a água, a areia, o concreto, quanto que você vai construir aquilo para suportar, que é a nutrição.
E aí os dois mundos vão trazer segurança. E quando a gente fala de emagrecimento, o exercício sim faz parte. Mas ele sozinho ele não consegue. Sim, com E a hora certeza. que a gente se depara com essa situação, que é o lipedema, olha só, faz 5 anos, eu trabalho desde 1995, anos de educação física, formado desde 2000, né? 25 anos, nunca ouvi falar disso, é um assunto novo e mostra que dentro da história do integrativo, como que você fala, Letícia, olha a importância de uma missão especial que você tem hoje, porque é um abraço às mulheres que estão passando por dificuldades e entenderem que é assim. Já imagino que dentro do universo que é emagrecimento, o emagrecimento talvez seja pensar que não é sobre ganhar peso nem perder peso, sim assumir o controle sobre o seu peso, nem para cima nem para baixo, mas ser feliz. Sim, é isso. E assim, até para você entender, assim, para as alunas que vêm aqui, né, quais são as principais queixas que elas têm, né? É isso, assim, a perna desproporcional ao resto do corpo. Então, geralmente, elas falam assim: ah, na adolescência eu nunca consegui vestir uma bota. Era sempre sapatinho baixo ou de cano curto, porque a minha perna era grossa, então eu achava que tudo bem, era só, né, um biotipo. Elas sentem muita dor, elas têm uma sensibilidade muito diferente ao toque, então, assim, qualquer relada dói. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ó, às vezes eu não consigo nem segurar o filho no meu colo, porque a minha perna dói. Às vezes o gatinho sobe em cima do meu colo e só a patinha encostar na minha coxa já dói. Então, assim, é uma sensibilidade muito diferente. Hematoma que você não tem causa. Então, não que você viu, bateu e dói, não. De repente, os roxos aparecem na sua perna. Isso também é muito frequente das pessoas falarem: nossa, eu fico roxa assim fácil, eu nem sei o que aconteceu, não bati minha perna, não fiz nada e mesmo assim minha perna fica toda roxa. Então essas são assim as principais características que às vezes quando você ouve, você pega e você fala: putz, pode ser que É. ela tenha. Agora, a hora que você está falando, eu já estou indo para outro, o quanto as mulheres hoje já são massacradas. Vocês são massacradas hoje por quê? Porque quando a gente olha essa bandeira chamado beleza, que tudo bem, não tem nada contra a beleza. A consideração é que ninguém que é bonito é melhor do que ninguém. E muitas mulheres que mostram um modelo de realidade que não é a realidade, porque se ela é daquele jeito é porque ela não faz nada a não ser cuidar de um corpo, de uma forma que ela consegue chegar de um universo que para a capa da revista show de bola, mas para a vida real existe frustração, abdicação de alimentação, de prazeres, de vida, que quando a gente se torna como uma estrutura chamada família, ela- cara, a hora que o Pedrinho chegar no momento de falar assim, eu quero um sorvete, você não vai dar? Como não? Você tem que saber lidar como. Então, eu imagino que é, essa luz, descobrir sobre essa ciência aí, parabéns pela sua iniciativa já desde já, porque muitas mulheres estão sofrendo e hoje elas sabem que tem mulheres que treinam, são felizes, estão conseguindo, talvez conseguiram reduzir as dores, os sintomas, porque se cuidam. Provavelmente, pelo que você está falando aqui, acho que não vão conseguir ter aquela perna magrinha, não vão conseguir, mas estão bem e continuam bem e não podem ser massacradas ainda mais. Por quê? Não é sobre preguiça, né? Não é sobre mentira. Então, realmente, eu estou aqui surpreso com as informações. Mas a gente tem que se atentar a um ponto, porque assim, o lipedema, ele tá muito, mas muito, muito associado ao sobrepeso e à obesidade. Então, por muitas vezes isso é confundido, né? Tem alguns estudos que falam que mais de 25% das pessoas têm sobrepeso associado e mais de 50% têm obesidade associada. Então, é todo um processo. A obesidade é um processo inflamatório como um todo, né? Que se a gente não tratar, o lipedema não melhora, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para isso também, porque a gente tem que
fazer com que a pessoa entenda que ela tem que emagrecer, não só pela beleza, mas pela saúde, né, como você disse. Porque é isso, porque essa gordura da obesidade é o que vai dar o diabetes, que vai dar a pressão alta, que vai dar o infarto, né, e todas as complicações, né, decorrentes disso. Então, e é por isso que a gente estava conversando sobre mentalidade, porque a maioria das pessoas que chegam são sobrepeso, têm obesidade, são sedentárias, nunca se alimentaram bem, e daí ela chega para mim e não tem um comprimido. Ela tem que mudar o estilo de vida. Aí é difícil. A pílula é atitude. Exato. Eu já vi 2 artigos desse que falam, 2 estudos, que o sedentarismo, independente do peso corporal, só o sedentarismo por si próprio, ele tem 200% mais vezes maior o risco de morte do que somando tabaco Nossa. e obesidade. O que significa que uma pessoa com sobrepeso, não julgar sobrepeso, Não, sim. né? Mas a pessoa A gente que tá tem falando de sobrepeso, saúde, né? treinando, e uma pessoa que fuma treinando, tem um risco menor de morte do que apenas sedentário e fisicamente saudável, os números. E o que a gente imagina, e ainda vem com esse crescente agora, cada vez sempre na busca das drogas para auxiliar no emagrecimento, aí vem o que vai falando sobre o Mounjaro e o Ozempic, que causa problemas, perda de visão, a grande consideração, quem estava usando, como estava usando, quem era o profissional, era um profissional realmente qualificado que indicou e que identificou, olha, existem riscos, e de acordo com seus indicadores sanguíneos, podemos ou não aplicar. Ninguém está sabendo o que aconteceu, apenas pegando um ponto, o que traz o risco do medo, enfim, o estilo de vida sempre é uma jornada obrigatória. Então, de uma certa forma, não existe uma medicação específica para lipedema. Não existe. A gente tem várias coisas que contornam isso, né? Porque, assim, até falando dos pilares na parte que me compete, eu acabo pedindo exames complementares, exames de sangue, exames de imagem. Estava conversando com a Cris sobre a bioimpedância. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas tem isso, déficit de vitamina D, B12, ferritina, alguma coisa sempre está alterada. Então, assim, eu acabo encaminhando e a gente suplementa isso, mas não significa que a suplementação é o que vai curar o lipedema, né? Isso aí a gente só está ajustando uma das partes desse processo todo, porque eu falo assim para as minhas pacientes que o lipedema é uma doença com várias pontas soltas, né? E a gente nunca vai estar 100%. Então, assim, se pelo menos você tiver com dentro certo, né, com as vitaminas repostas, pelo menos fazendo atividade física e comendo bem, e o seu trabalho tá super estressante e você tá sendo inflamada pelo trabalho, ok, porque é só o trabalho. Isso aqui você não tem como controlar por enquanto. Mas vai chegar talvez outro momento da vida que você vai estar com o trabalho tranquilo e de repente você tá comendo um pouco pior, ou então tá dormindo mal, ou então seu intestino não tá regulado, né? Porque a gente nunca tá 100%. Mas quanto mais equilibrada a gente tiver, melhor pro controle da doença. Literalmente é um jardim que precisa ser cuidado diariamente. Exato. E não é um problema. O que eu tô sentindo aqui, de coração, Lê, precisa corrigir. Acho que a grande consideração é não problematizar o que existe. Ele existe e mesmo assim ele não vai impedir as sensações positivas do autocuidado. Alimentação, exercício, o aprendizado como gerenciar o seu próprio emocional. Haja visto que ansiedade e estresse é algo que, eu te falo, o excesso de informações hoje é uma coisa assim assustadora. E se tentar acompanhar tudo ali, achar ainda que muitas vezes aquele headline, a galera mal sabe que a headline muitas vezes na frente ali é só para falar, vem ver, a hora que você vê o conteúdo, não é bem que ele está sendo falado ali, ele vai contextualizar, mas é uma isca para trazer. Agora o que eu estou sentindo é isso, a gente precisa cuidar de um jardim, imaginando que, acho que a hora que você estava falando aqui, eu lembrei se eu precisar de correção, que vocês ajudam. O restaurante Figueira, em São Paulo,
Tem o Figueira, Rubaiá, que é incrível, é lindo lugar. E ao invés de ver a árvore gigantesca como um problema, ela foi integrada. Uhum. E a hora que a gente olha os problemas, eu posso falar sobre mim. Eu tive AVC, dia 18 de maio de 2023. Olha, se vir umas palavras aqui, Neulu, não corta. Deixa do jeito que tá. Então, eu não posso tornar o problema como um fator limitante. E sim, o que eu tenho que realizar, haja visto a peregrinação, ali eu descobri o quanto o esforço físico, ali na peregrinação, eu errava o mínimo. E ainda hoje eu percebo que exercício físico para o Giuliano, todos os dias, é absolutamente... Onde está a pílula? A prática. Então o que você está falando, Letícia, é muito especial. E outra coisa, sabe o que eu falo pessoalmente? Você como uma super profissional, super, incrível, vocês são incríveis, papo sério. A hora que aluno fala, vou uma cirurgião plástica, pergunta eu falo. Onde você vai? Vou lá na clínica do Pedran. Tranquilaço, está em boas mãos. Aí quando tem vários locais, vários. Porém, a situação eu falo, vocês não querem conversar com o Felipe e com a Letícia, não? Você não quer? Vai lá, por favor, só isso. Porque o zelo, a ética é incrível. Então, essa iniciativa, você como uma cirurgiã plástica, cuidar e abraçar isso, é muito especial. É uma chance, porque quantos profissionais hoje têm domínio sobre a lipedema? Acredito que não, pouquíssimos. Né? Tem alguma classe ou associação, alguma coisa da classe médica que uma sociedade... Ainda tem, mas são poucas, e é isso, tá começando agora, né? Mas olha só o que você falou, é muito interessante, assim, esse negócio sobre problematizar, né? No curso que eu estava fazendo, a médica que me deu a aula, ela falou assim, olha só, passou uma paciente comigo que ela veio, recebeu o diagnóstico de lipedema e ficou transtornada, começou a chorar, né? Enfim. Daí, durante a conversa, ela também entendeu que ela estava daquele jeito, porque há pouco tempo a filha dela, ela tinha descoberto que a filha tinha diabetes, tipo, né? E que ela ia precisar de tratamento pro resto da vida. E daí a médica perguntou assim, mas e aí, como é que sua filha tá? Tirou de letra, tá super bem, pra ela tanto faz, né? Vai seguir a vida, e é isso, e a gente tem que ensinar que é estilo de vida, que, né, evitar algumas coisas. Daí ela falou assim, ela que tem uma doença que pode matar ela, tá tudo bem? E você que tem uma doença que não vai te matar e que é só mudar estilo de vida, você tá assim. Né? Então, é trazer essa leveza para a pessoa, porque é isso, assim, você precisa ter esse clique. Você precisa entender como a doença funciona, até para você se adaptar à rotina, né? Até falando de atividade física, que eu falo que é um dos pilares, assim, a maioria é obesa, a maioria tem sobrepeso, a maioria é sedentária. Já tem alguns estudos falando que a musculatura é mais fina, então as pacientes que têm lipedema têm sarcopenia, né, em comparação à população que não tem. Até por conta do aumento de peso, né, a maioria também tem problema articular, né, então todo mundo... O que é causa, o que é sintoma ali, eu super entendo, porque eu imagino, essa pessoa tem sarcopenia por ausência de movimento ou realmente é uma condição? A gente não pode saber o que é. Sim, até porque tem que investigar. é recente e tudo, né, e assim, nas redes sociais hoje tem muita gente falando, olha, pode isso, não pode aquilo, né, radical, olha, é proibido musculação, não, é proibido atividade de alto impacto, é proibido agachamento, é proibido não sei o quê, e muitas pessoas acabam me questionando, né, e eu sou uma pessoa assim, eu não sou 8 nem 80, eu sou mais centrada. E daí eu falo assim, ó, se a pessoa que chega no meu consultório é obesa, sedentária, ela não vai começar a fazer corrida no dia seguinte, porque é óbvio que vai dar ruim. Então, eu falo assim, olha, você tem que praticar uma atividade física que pelo menos você goste e que não te cause dor. E com
um profissional que esteja te acompanhando. Já é um começo. E aí a gente vai Que fosse assim, 100%. evoluindo nisso. Ah, posso fazer uma caminhada? Se você conseguir, pode. Se não te causar dor, pode. Ah, e o que é melhor o ideal? Sei lá, tem um estudo falando que o ideal seria você fazer bicicleta dentro da piscina. Aonde que a gente vai achar isso? É melhor do que não fazer. Então, eu falo, aí entra uma luta, porque quando eu falo da atividade física, a gente tem que primeiro imaginar o que é alcançável para as pessoas realizar. Segundo, cara, ela ama fazer bicicleta bicicleta na piscina. Ela consegue? Sim. Ah, tem, né? No lugar. Tem lugar? Tem. Ok. Agora, tipo, segundo, eu gosto de suar. Pra mim, se lava a alma a hora que você tá ali. Não que eu tenha nada contra a água, pelo amor de Deus. Agora, quando a gente pensa no grau do exercício, o que a gente precisa olhar não é sobre exercício, é sobre a complexidade. Qual é a complexidade que eu posso propor a essa pessoa? Sim, é isso. Então, imagina, ela tem capacidade de correr? Esses dois aqui malucos, aqui, ó, já viraram corredores natos, bonito de ver, é verdade. Ele, esposas, namoradas, aí sensacional, virou um grupo, é maravilhoso de ver. É para todo mundo? Tem pessoas que vão correr meio metro, vai ter dor no joelho. Tem gente que vai jogar tênis, bate uma bola, tem dor. Então, a complexidade, não é nem se existe também da dificuldade, aí existem os outros universos. Biomecânico, ela consegue fazer. Então, o que você falou foi muito sábio. Quando a gente pensa de 0 a 80, eu vou trazer a minha luz, é o que eu falo no meu projeto, foi minha tese do mestrado. Gentileza é a soma da curva de Hormese mais sistema imunológico. O que é a curva de Hormese? Que foi uma coisa que é a dose equilibrada entre os danos dos radicais livres versus a capacidade do seu corpo reorganizar. Ou seja, se a gente pegar um maratonista, ele vai ter uma carga de radicais livres. Não tem o que ser feito. Você vai levar dias para colocar no lugar. Mas dias, se não for semanas. E o sistema imunológico? Uma pancada. O cara vai levar até 2, 3 semanas de uma recorrência. Já visto que muitos maratonistas, quando terminam, vão ficar doentes. Então, o que você está falando é muito salutar, porque esse passo acho que a gente está falando aí, a pessoa que tem uma lipedema, por alguma causa, geralmente, pode ser que abaixo da atividade física, não cuida da alimentação, acentua o problema da lipedema, mas com isso, quando ela vai entrar, o que ela vai fazer? Você falou, você foi perfeita. Entre o 8 e o 80, nós temos 72 possibilidades. Para onde nós vamos? Não fazer nada? Ou fazer tudo forte e intenso? E é uma coisa que eu falo, gentileza é intensidade. Que na minha visão é aqui que faça de acordo com do seu tamanho do passo. Que eu falo que é na busca, qual é o ajuste metabólico eficaz. Uma pessoa que não tem a maturidade, ela fala assim, você está falando de emagrecimento. Não, o que você pode realizar aqui agora, que torna você hoje o melhor próprio de si próprio. Eu vou te falar uma coisa que, quando a gente estava falando aqui, eu vim. A gente ficar falando de estética, falar de estética para quem tem lipedema, uma coisa que já veio uma luz, é simplesmente propor para essas mulheres que hoje o que elas precisam ser apenas melhor do que ontem. Mas do que, Gil? Qual que é a sensação de abraçar o Pedrinho? Seus filhos, as pessoas que a gente ama. Sim. Então, o que você falou foi muito bacana, cara. Até porque, assim, ó, imagina esse cenário, né, da pessoa que basicamente não faz nada, que me procura pelo lipedema. Daí, eu converso tudo isso na consulta e eu chego no tratamento. Daí eu falo assim, olha, a partir de hoje, você tem que fazer atividade física todos os dias da semana, comer menos carboidrato, comer mais proteína, tomar 3 litros de água todo dia, fazer drenagem linfática uma vez por semana, colher todos os exames, passar comigo pelo menos a cada 3 meses, na nutricionista uma vez por mês, dormir bem, ir no banheiro todo dia. Perfeito, já tá aí a solução. Você faz o quê? A pessoa fala assim, tá bom, e nunca mais volta no meu consultório. É uma jornada. Não, então é isso, não adianta ser super radical, porque elas não vão aderir. Já é difícil ter esse estalo.
Então, a gente tem que ir aos poucos. Faixa etária delas, em média, é mais velhas, mais novas, independente? Independente. Na verdade, o que eu vejo assim, tem muito mais gente nova me procurando justamente pelo quanto essa doença está sendo divulgada. E eu acabo vendo que as pessoas mais velhas vêm por assim, olha, passei, será que você não tem, né? Eu vi, eu tive, nossa, é isso que você está sentindo, pode ser que seja. Mas independente da faixa etária, até porque é isso, como são muitos estímulos para você fazer com que a doença evolua ou progrida, né, ou se manifeste de alguma forma, no período da vida todo, né? Puberdade, gravidez, menopausa, em qualquer período da vida no sentido de qualquer tipo de estresse, né? Então, Aquelas experiências de sucesso, o que elas fizeram? Que elas vão ser uma luz. Primeiro que eu tenho certeza que elas acreditaram no processo. Elas se usaram como boas, eu vou falar de alunas, não vou falar paciente. Como alunas, pessoas que chegaram lá, falei, ok, eu vou seguir essa orientação de maneira correta. O que elas fizeram? teve uma paciente recente que ela me encaminhou 5 pacientes, porque ela tá magrinha, e assim, é porque ela estava bem no estágio inicial, porque a própria doença também é difícil, porque ela responde pouco também à atividade física, alimentação, né? Tanto que eu falo assim, olha, a gente precisa alinhar muito a sua expectativa na hora que a gente for começar todo esse tratamento, porque assim, ó, na hora que você for na academia, o que tá te incomodando mais é a perna. Só que o que vai emagrecer vai ser a barriga e não a perna. Então, se você estiver emagrecendo a barriga, diminuindo medida, né, diminuindo a gordura visceral, é porque você tá indo no caminho certo. Não fica frustrada se sua perna não diminuir de diâmetro, né? Então, tem todos esses ajustes também. Daí, essa paciente, ela voltou, eu falei, nossa, como você tá diferente, né? Tá mudada. Ela falou, eu falei, mas e aí, né? Ela falou, Lê, eu segui o que você falou. Então, Sensacional. eu comecei a fazer atividade física. Ela já tinha um acompanhamento de um nutricionista no passado, mas sabe assim, quando você passa, não faz, vai, volta. Então, ela tinha mais ou menos uma ideia do que ela podia e do que não podia. Daí ela falou, ó, eu não passei em ninguém, mas eu decidi seguir o que ele já tinha me falado que na época eu não segui. Comecei a fazer drenagem uma vez por semana, vim aqui, vi meus exames, vi se estava tudo bem, fiz a reposição que precisava E organizou. e organizou. Sim. Mas esse processo demorou 1 ano. Que é o que, né? Pra tudo, né? Exato. Vamos parar pra pensar. Eu te falo uma coisa, cara, essas clínicas hoje, emagrecer 15 quilos em um mês, vai pro raio do outro lado do porto. Meu, não existe isso, essa história. Sim. Tá, uma pessoa que vai perder 15 quilos de forma agressiva, ela até pode dar, mas saudável não é. Sim. Não é saudável. Eu nem sou contra essas canetas, porque eu acho que ela é um bom arsenal, assim, para essas pessoas que estão acima do peso e que precisam mesmo pela qualidade de Se vida, tiver a orientação correta, tá tudo Sim. bem. E às vezes o que acontece é que a pessoa precisa de um empurrãozinho, porque para qualquer mulher, perder 1, 2 quilos, você já fica assim, maravilhada. Você já se veste melhor, você já fica melhor dentro de casa, você já se arruma mais, você faz a unha, então pode ser um pontapé mesmo, eu acho mas precisa de acompanhamento. Então, aí que tá. Existe um processo que faz parte da história, tá tudo bem. Exato. A gente também não pode demonizar sem saber como que tá utilizando. Agora, muitas pessoas que eu já sei, que já ouvi falar que comprou por conta. Sim. Não, Eles daí fazem, sim. assim, você percebe que é a pílula. A pílula não é um elemento. A pílula pode fazer um composto de um blend, Conjunto, um exato. conjunto de situações, com um olhar criterioso, técnico, de uma profissional especialista que vai ajudar. Né? Essa história que fala dos emagrecimentos de 15 quilos, até pode ser que a pessoa conseguiu. Não tenho nada contra. Sim. Mas como que você fez? Agora eu vejo uma galera, não, eu simplesmente agora frango com arroz batata doce. Ah, não, tem que comer 15 gramas. Não, eu cortei tudo. Você acha que vai ter uma vida salutar? Não vai. Sendo
Porque ninguém ganha peso em um mês. Da mesma forma, o caminho com equilíbrio para você viver, se quer emagrecer, que é uma questão sobre números. Se as pessoas emagrecerem 1 quilo por mês, tem gente que fala, é pouco, 12 quilos em um ano, 24 quilos em 2 anos, 36 quilos, já tem um monte de gente que já morreu já se perder 36 quilos. E muito provavelmente essas pessoas que compraram por conta e que emagreceram tudo isso, né, em um curto período de tempo, na hora que parar a medicação, vai ter reganho de peso, né? Porque não teve uma adaptação de Exato. construção para vir o desmame daquilo depois. Então, eu falo, é importante a gente, eu falo disso, não tenho nada contra, não tenho experiência, não trabalho com aquilo. O que me preocupa, se fala que eu tenho experiência ao longo de 30 anos, de verdade. 30 anos, vendo, é a galera sempre na busca de fazer estratégias arriscadas e não... Ah, mas não deu certo. Mas você fez 100%? Fez nada. É que eu acho que a pessoa, sabe, ela nem pensa numa estratégia arriscada. Ela pensa no que é mais fácil e que não vai ter tanto trabalho. Porque é isso, você aplica lá e emagrece. Você não precisa fazer atividade física, você não precisa comer melhor, você não precisa fazer mais nada, né? É igual muitas pacientes acabam procurando a gente para fazer cirurgia plástica praticamente para emagrecer, né? E continua comendo, bebendo. E assim, e a gente fala que Já não é é culpa da só... cirurgia daí. Não é só pela estética, tanto que assim, a gente é super rígido com relação ao peso para a gente operar, né? Porque é isso, tem estudos falando que quanto maior o seu IMC, né, assim, falando de um modo geral, né, Ok. maior o risco cirúrgico. Então, para quê? É. Uma super responsabilidade. E o que você, assim, imaginando que nessa divulgação, quais seriam as informações que quem pode ter lipedema, o que você recomenda ela fazer? Uma das coisas eu sei que você falar, procurar um profissional. Mesmo assim, existe alguma coisa que ela pode começar a identificar, pensar, sem a gente problematizar a situação, apenas porque tudo que é achado no início, como você falou, tudo que é possível você realmente começar no começo, eu sei que é um pleonasmo, mas começar no começo, a chance de sucesso é sempre muito grande. O que você diria para quem pode estar pensando nessa Eu acho que história? a pessoa, ela tem que entender o que significa a doença. Então, assim, já de identificar esses sintomas, né, de ser sensível ao toque, de ter hematomas com frequência, da perna pesada, dessa desproporção de gordura acumulada principalmente na parte de baixo do corpo, isso já é um forte, forte, forte indicativo de que ela tem lipedema. Pensou nisso? Obviamente que ela tem que, né, procurar um profissional capacitado, e quem dá diagnóstico, apesar de ser um tratamento multidisciplinar, é o médico, né? Autodiagnóstico jamais nessa situação. Sim. Perfeito. Então, assim, ela já entende, é o que eu falei, ela chega no meu consultório já falando praticamente o que ela tem, né? E daí, entendendo que ela pode ter, tentar melhorar essa parte inflamatória como um todo, né? Então, se ela sabe que tá acima do peso, porque toda mulher sabe que tá acima do peso, né? Tentar evitar algumas coisas, né? As mais visíveis, assim. Então, doce, muita massa, refrigerante, sanduíche, carboidrato, né? Pizza, essas... Literalmente a dieta ocidental. Isso, exato. Começar uma atividade física, alguma que ela goste, igual a gente conversou, né? Isso aí, ela já tá na frente, assim, de muita gente, se ela já começar dessa forma. Então, eu acho que isso aí já é o fundamental. O que começa primeiro? O inchaço, o aumento do volume ou a dor? Como que existe alguma condição? Geralmente começa mais com dor das mulheres. O que eu percebo, eu acho que não tem uma ordem, mas o que eu percebo de pessoas que se identificaram com a queixa na puberdade é o aumento do volume. Eu nunca vejo elas se queixarem que desde sempre elas tiveram dor. Mas desde sempre elas nunca conseguiram vestir uma bota, a calça era sempre justa na perna e larga na cintura.
tem a ver com o número do tamanho dos adipócitos ou tem a ver o número de adipócitos? O tamanho. O tamanho. O tamanho da célula da gordura do lipedema é 3 vezes maior do que a célula de gordura normal. E daí o que acontece, assim, aí já fica um pouco mais específico, né? Mas é que por essa célula ser muito grande, é muito difícil do oxigênio chegar dentro dela. Então acaba tendo uma hipóxia muito grande, né? Uma falta de oxigênio em volta e acaba tendo muita fibrose, os vasos acabam ficando muito mais frágeis, então a gente tem todo um processo inflamatório pior por conta disso. Perfeito. Nossa, que tema incrível. Saí daqui hoje com uma baita aula. Eu falei que ia ser legal, Nossa, principalmente pra demais. você. Eu acho que, na verdade, aqui, viu, era uma coisa que seria legal a gente conversar outras vezes. Eu acho que com a própria Cris também, né? Acho que é bem... A gente, porque é um assunto recente, né? A gente tá falando de 5 anos, e eu acho que é algo que precisa... É uma voz que precisa ser escutada, a sua voz precisa ser escutada aqui por todos, porque a hora que você falou ali sobre os treinadores, né? Acusar é muito fácil. Ser treinador bravo, vamos lá, isso aí. Não, mas não é só treinador, é médico. Tem muito médico que a pessoa passa, e assim, muitas vezes eu recebi paciente falando assim, eu já passei em fulano, já falei em ciclano, e daí ele falou, isso aí não é nada, isso aí é só celulite, isso aí você precisa fazer exercício, isso aí... E por ser uma doença recente, muita gente ainda também fala que isso é uma doença de moda, que isso não é verdade, que isso não existe, que isso é papo de rede social. E daí elas ficam pingando em um para tentar descobrir, né? Por que elas ficam assim? E é isso, acaba frustrando mais ainda, né? Existe hoje existe eu acho que uma normatização preocupante que quando a gente escuta as pessoas que têm problema com sobrepeso, seja lá, enfim... Todo mundo fala, você precisa ir para uma academia, você precisa ir uma academia. Qual academia? A gente, infelizmente, a grande parte hoje desse modelo que é low cost, low price, que você paga e vai lá, você não vai ser acolhido. Não, com certeza. Não vai. Ali, ao invés de trazer uma pessoa que vai sair, nossa, tô me sentindo tão bem, ela vai sair provavelmente ridicularizada. Por quê? Porque quem tá ali, na grande maior parte, é que existe uma outra questão sobre autodemanda. Isso é uma crítica. Por acaso eu posso chegar na sua clínica e eu mesmo fazer um botox em mim? Por que você veio? Eu não vim fazer. Quanto que é o procedimento na minha orelha, Letícia? É 10x. 10x? Tem um que é meio X eu mesmo faço? Fica à vontade. Isso. Porque a hora que a gente fala do exercício... É a mesma coisa. É a mesma coisa. A dose do exercício, o tamanho da quantidade daquele estresse muscular vai gerar o quê? Vai trazer a primeira consideração, é seguro? E a segurança nunca vai ser passar do ponto. É melhor fazer abaixo do ponto e como você falou, começa devagar, você não vai sair correndo. Então, é muito fácil dizer quando a gente olha a musculação, imaginando, eu vou te falar uma coisa, Letícia, eu sou mais velho que você. Muito. De fato, né? Mas eu lembro quando eu era professor, lá em 1995, que os alunos quando entravam, não só, até 2005, 2006 era assim, depois as coisas mudaram, mas eu lembro que os alunos, as pessoas chegaram, a gente orientava, as grandes academias treinavam, e de repente mudou. Então, a gente tem que conversar muitas mais vezes. Eu falei, agradeço demais a experiência com você, muito obrigado. Falo de coração aqui, eu já comecei errando, eu não fui pesquisar sobre, falo aqui na frente de todo mundo, porque eu queria estar como um aluno. Mas isso é bom, porque vem perguntas genuínas, assim, né? De interesse, eu acho ótimo. Eu achei maravilhoso, eu já falei lipidemia, ela falou lipedema, Gil. Sensacional, não é? É sensacional, é verdade, porque olha só, né? E lipidemia tem a ver com os lipídios, né? Não tem, mas assim, a gente já associou e acho que é aquilo. Não é. É lipedema, é outro aspecto. Então, isso é muito... E você vê, é totalmente diferente, né? Muito diferente. Assim, tem correlação. Sim. Provavelmente, se olhar o colesterol, as dislipidemias, provavelmente ela pode ter aí análogo problemas. Porém, lipedema é uma coisa, lipidemias é outra história. Então, de verdade, eu acho que isso aqui é uma coisa que precisamos falar mais vezes. Parabéns, até eu mesmo, eu fiquei sabendo com a Renata,
quando ela comentou. E aí, a gente lá no consultório de novo, a Cris conversando, a gente viu lá, mesma coisa. Acho que veio essa história. Aí a Cris teve a iniciativa da Lipedemas, que eu achei sensacional. Então, olha, hoje eu saio, falei, eu jamais vou esquecer, a galera do marketing falou, hoje você precisa estudar um pouco mais. Falei, não vou. Aí olharam assim pra mim. Não, querer como aluno. Verdade, como aluno, maravilhoso, né? E a hora que eu saio daqui, eu vou te falar o aprendizado que eu levo daqui hoje. Saio daqui com o aprendizado hoje que tenho uma condição em pessoas que, talvez pela minha leitura muito rarefeita ainda, que pode ser uma diferença de, olhando até a bioimpedância, às vezes uma gordura dos membros inferiores que não reduz e que ela está melhorando o resto, está treinando, eu falo, opa, já parou? Que tal você conversar com a Letícia, né? E assim você escutar sobre qual as razões existe uma doença que muitas vezes a mulher enfrentam dificuldades. Acho que chegou talvez o momento para encontrar recursos, entender e ajudar isso que pode te a melhorar o que você entende desse desafio. É isso. Sensacional. Não, e assim, e é ótimo isso mesmo, né? Até a própria Renata, né, que divulga bastante a doença, assim, isso aí, se você começar a pesquisar, você vai ver que é muita informação. E mesmo assim, com tanta informação, as mulheres não sabem sobre isso. Muita gente, recentemente, uma paciente passou comigo, e olha só, já tem bastante tempo, assim, né, das pessoas falando sobre essa doença, e eu acho que mês passado, talvez, teve uma reportagem no Fantástico sobre lipedema, né? No mês passado, ela viu o Fantástico e falou, putz, pode ser que eu tenha. E ela não tinha escutado isso desde então. Então você vê, ninguém sabe ainda sobre a doença. E uma pergunta que ela cabe a lipoaspiração? Cabe. Cabe. Uhum. Só que ela tem que estar numa inflamação controlada, né? No sentido, assim, de eu entender que ela mudou o estilo de vida, que pelo menos as vitaminas estão reguladas, que alguns exames que mostram algum tipo de inflamação, tipo um PCR, podem estar diminuídos, e daí a gente pode partir para a lipoaspiração. Tanto quando depois de tudo que ela faz, ela ainda continua com sintomas, porque a gente pode diminuir essas células mais prejudiciais e fazer com que diminua, ou quando ela chegou num patamar assim que ela fala, putz, Lê, tudo bem, diminuiu os sintomas, tá tudo certo, né, diminuiu até um pouco a circunferência, mas tem como melhorar um pouquinho mais a parte estética? Você tá falando agora, eu tô lembrando de olha como que é, eu falo que eu tô aqui uma luz, cara. Eu lembro aqui o quanto eu já fui crucificado, que não, você precisa treinar mais perna. Eu tô lembrando aqui, um aluno não tá aqui mais, mas eu lembro que ela era magra e ela realmente tinha o perfil que você falou. Tronco, abdômen, magrinho, treinando, porém, né, da cintura para baixo, uma constituição, apesar da massa muscular, uma constituição com lipedema, né? E geralmente daí essas pessoas que fazem atividade física, que se alimentam bem, né, que já estão num processo, elas são candidatas para cirurgia plástica, né, que daí é a lipoaspiração. Hoje a gente fala não lipoaspiração, porque a lipoaspiração ela é vinculada muito à parte estética. Hoje a gente chama de cirurgia redutora de lipedema, né? Então a gente tira essa gordura como uma lipoaspiração, tem umas partes técnicas específicas assim para essa cirurgia, mas Agora, mas entra numa coisa que você está falando aí que eu gosto muito. Você fala, Gil, você é contra a lipoaspiração? Eu falei, não, ela é adequada para a pessoa certa. Uhum, com certeza. Agora, porque existem condições que exercício nenhum vai conseguir. Sim. Só a lipo. É isso. Aí você fala, para quem que é a lipo? E é para essa pessoa. Sabe o que eu falo que é a lipo? É um merecimento. É um merecimento. É um retoque incrível. E tem coisas que o exercício não vai conseguir. Falo de verdade, tem coisas que o exercício não vai fazer, não vai conseguir. Ah, mas não vai. Então, não adianta. Por isso que eu falo isso, porque eu já ouvi de, não, o treino, você tem que melhorar o treino. Tem situações que não vai conseguir. A hora que você chegou naquele ponto, você já reduziu a gordura, a partir daquele ponto, a não ser que você fique catavérica. Certo? Aí ela vai trazer uma desproporção. Já viste Leonardo da Vinci, né? A razão áurea. Uhum.
por 1,619. Então vamos lá. Então, que legal. Eu falo, hoje eu saio daqui, meu Deus do céu, incrível. Letícia, você é sensacional. Parabéns, muito legal e falo de coração. Acho que temos que ter muitas outras conversas aqui, está aberto, tá? Estamos aqui, o que você quiser falar, se você quiser trazer aqui outras oportunidades, acho que faz muito sentido para a gente trazer essa voz aí do lipedema e principalmente ajudar as mulheres que precisam desse apoio. Você é fantástico. Então, as palavras, pode finalizar aí você com as suas palavras. Obrigada pela oportunidade, eu acho que é isso, é uma doença que está, né, há pouco tempo sendo divulgada e que ainda tem muita mulher que precisa saber disso e que sofre por isso, né, sem saber, e isso pode ter um tratamento, apesar de não ter cura. Então eu acho que a mensagem é essa, divulgar para a maior quantidade de mulheres possíveis, para elas entenderem que elas podem viver melhor. E felizes. E feliz. Sensacional, parabéns. Galera, sensacional, baita aula, muito obrigado pela aula, viu? Parabéns, Lê, show de bola, incrível.